Oi, gente, boa tarde, graça e paz. Mais uma tarde que o Senhor nos deu hoje e eu estou muito grata ao nosso Deus porque Ele é bom, Ele é fiel para conosco. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra, não vou me demorar muito, mas eu quero trazer uma palavra de esperança, de fé, né, sobre o assunto de hoje. E eu queria falar sobre o assunto de hoje, é como confiar, né, e crer em Deus quando há uma necessidade, né? Como confiar e como crer em Deus quando há uma necessidade. E eu queria até compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 27 e no versículo 14. Que diz assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Eu vou repetir: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Essa palavra eu fiquei meditando porque foi o meu devocional dia de hoje. E eu fiquei aqui enquanto eu escrevia no meu livro essa meditação, essa reflexão desse salmo. Veio na minha mente, né, quando eu estava passando por um tempo difícil. Eu tinha me divorciado. Na verdade, eu estava ainda separada. E eu passei por um tempo muito difícil financeiramente. Eu estava com 2 filhas no momento. A minha filha mais jovem mais novinha, tinha 7 anos. E a mais velha tinha 14. E aí eu me vi naquela situação que eu precisava de um lugar para morar. E eu não sabia como é que eu ia fazer, sozinha, sem família perto ao meu redor. E eu tinha que encontrar a maneira de poder criar essas meninas e poder resolver a situação do divórcio mais tarde. Então, eu me vi na situação e eu me perguntei: Senhor, o que é que eu vou fazer? Então, eu comecei a pedir ao Senhor estratégia. Comecei a orar, comecei a entrar em oração constante. Eu me lembro que eu chegava do meu trabalho e eu começava a orar. Eu começava a pedir, clamar ao Senhor: Senhor, eu não tenho como pagar um apartamento, eu não tenho um trabalho fixo, não tenho um trabalho estável, eu não tenho um trabalho de carteira assinada, eu não sei como é que eu vou fazer, Senhor. Mas é incrível quando a gente coloca a nossa confiança em Deus e a gente sabe que Deus é o nosso provedor, a gente sabe que Deus, ele vai prover, mas ele vai prover como? A gente precisa buscar a provisão dele. E como é que a gente busca a provisão de Deus? A gente busca com obediência, com persistência, com oração. Muitas vezes vamos ter que fazer um jejum para fortificar o nosso espírito, para nos tornar mais sensíveis à voz do nosso Deus, à voz do Espírito Santo. Então eu me lembro que eu buscava muito. Eu acho que essa foi uma época que eu mais busquei a Deus, porque eu não estava muito segura, eu não estava muito no caminho do Senhor. Eu estava um pouco fraca na fé. E eu me lembro que nesse tempo, foi um tempo de muita provação, um tempo de... Mesmo eu posso dizer que foi o tempo do processo que eu tinha que passar para eu poder chegar mais perto de Deus, para eu poder ter mais uma experiência profunda, uma experiência mais profunda com o Senhor. E então eu comecei a buscar, comecei a orar. E eu creio que quando a gente ora, coisas grandes acontecem.
A nossa oração, muitas vezes a gente pensa que Deus não escuta a nossa oração. Muitas vezes a gente pensa que estamos orando só por orar e parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas ficam piores, mais coisas ruins acontecem, mais escassez chega, mas não é assim. E muitas vezes Deus quer provar a gente, né? Ele quer testar a gente, Ele quer tratar com a gente. E muitas vezes parece que a jornada é mais longa, parece que a bênção nunca vai chegar. Que parece que aquele processo ele vai demorar e parece que nunca tem fim. Mas eu posso dizer que durante esse processo eu pude ver a mão de Deus trabalhando ao meu favor. Eu me lembro que eu precisava me mudar de onde eu estava, que eu morava num porão com as minhas filhas. Não era o lugar que eu queria, mas era o lugar que eu tinha conseguido, que Deus me colocou ali. Mas eu sabia que aquele lugar era temporário. E eu queria muito, muito, muito ter um apartamento, ter privacidade para mim e para as minhas filhas. E eu orava ao Senhor, Senhor, me ajuda a conseguir um lugar. Me ajuda a conseguir um lugar que seja perto da escola da minha filha mais velha, para que ela continue na mesma escola. E eu não via como Deus iria fazer. A gente, na nossa limitação, a gente não vê. É que a gente não pode ver com os nossos olhos mesmo, carnais. Mas, através dos olhos espirituais, é que a gente entende que as coisas vão acontecer. Então, eu só orava, eu orava. Por mais que eu não via nada acontecer, eu dizia, Senhor, está nas tuas mãos. E eu me lembro que uma vez me vi um lugar muito legal perto da escola da minha filha, e eram apartamentos que estavam em construção. E aí eu fui lá e me disseram que não tinha vagas porque eu queria aplicar para um apartamento que eles davam ajudas do governo para que a gente pudesse morar lá, e a gente só pagava metade do aluguel. O governo ajudava a gente com a metade, né, do aluguel. E essa era a minha oportunidade de Senhor, eu preciso aplicar para esse apartamento. E aí eu fui, mas a lista de espera era muito longa. E aí eu fiquei desanimada, mas ao mesmo tempo eu tive uma esperança de que com Deus tudo é possível. Deus, ele abre portas onde não há paredes. E isso nós sabemos. Nós temos escutado tantos testemunhos de pessoas que Deus mesmo abriu as portas, não, abriu muitas portas para muitas pessoas. Coisas que eram impossíveis de acontecer. No meu caso, eu fui, ela me disse, a moça que estava ali naquele local, ela me disse, uma secretária encarregada lá das aplicações, e ela olhou para mim e disse assim, olha, a lista é longa, pelo mínimo 5 anos. 5 anos. Se alguém sair e devolver algum apartamento, aí você pode ficar, você pode, né, aplicar, mas vai demorar. E eu fiquei desanimada, mas eu disse assim, mas será que você pode colocar o meu nome de todas as maneiras? Ela disse, eu posso, mas eu já te avisei que é pouca a possibilidade, daqui a alguns anos ainda. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fui embora, né? Deixei meu nome lá na lista e fui embora. Passado-se, eu acho que foi nem um mês. Não me lembro exatamente quantos dias passaram, mas não foi muito tempo. E eu me lembro que eu não estava nem lembrando já. Não sei o que eu estava fazendo, alguma coisa estava fazendo em casa. E aí eu recebo uma ligação e era a supervisora, a diretora, né, dos apartamentos, do complexo. E ela me disse assim, ai, você é fulana e tal? Sou. E
ela disse assim, você colocou o seu nome numa lista de espera dos nossos apartamentos. Eu disse, eu lembro. Ela disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Parabéns, você é a próxima da lista e nós temos um apartamento disponível. Você está interessada em vir colocar sua aplicação? Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, mas aí eu falei, não, claro, que notícia maravilhosa, claro, eu quero. Eu posso ir lá amanhã mesmo. Ela disse, tá bom, traga os papéis necessários que a gente precisa e a gente coloca, né, a gente começa o processo da aplicação. E aí a gente tem que passar por um processo que você precisa ser aprovada, a sua aplicação, para ver se você qualifica para ajuda do governo. Eu disse, tá bom. Eu estava tão feliz. Eu lembrei, disse, meu Deus, o Senhor escutou a minha oração. Realmente, Pai, o Senhor abre portas onde não há parede. Realmente, as portas que estavam fechadas, o Senhor abriu. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Nossa, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei. O alívio que eu senti em poder ter uma esperança. Porque é isso que Deus faz. Quando a gente acha que tudo está perdido, nada está perdido. Quando a gente coloca nas mãos de Deus. Quando a gente se ajoelha, se dobra os nossos joelhos em oração e pedir para o Senhor nos ajudar. Mas a gente pedir com todo o nosso coração, com toda a humildade, com todo o fervor, com todo o clamor. Deus, Ele realmente, Ele nos escuta. E Ele é tão maravilhoso para nos ajudar, porque Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus tão bom, né? A sua palavra, Ele diz, né, que se nós que somos homens maus, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, quanto mais Ele, que está nos céus, Ele nos dá o melhor. O melhor. A gente só precisa estar em obediência, a gente só precisa estar na direção correta, a gente só precisa servir a Ele, a gente só precisa estar na presença dEle, buscando, estar com Ele todo o tempo, estar em oração, estar meditando, estar comendo a palavra, né? Lendo esta palavra do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, que é a melhor fonte de vida, é o melhor alimento que a gente pode ter para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é bem sincera, ela é bem correta, ela é honesta, ela é vida para todo aquele que precisa de vida. Ela é esperança, ela é salvação. Então, o que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer que se a gente colocar a nossa fé, a nossa crença no nosso Deus, e se a gente esperar Ele com paciência, mas não com passividade, com paciência eu digo, mas com a ação, que a gente precisa agir. Enquanto a gente espera a bênção de Deus chegar, a gente precisa estar em movimento, crendo, orando, jejuando, declarando, profetizando que o Senhor Ele vai fazer, que o Senhor Ele pode, que o Senhor é capaz, que Ele é dono do ouro e da prata. Se o nosso Deus, que é o nosso Pai, é o dono de todo o ouro e a prata, como é que a gente não vai poder ser próspero? Como é que Deus vai nos desamparar e nos deixar na escassez? Não. Deus, Ele nunca quer escassez para os filhos dEle. Ele quer o melhor pão, a melhor comida, o melhor abrigo para os seus filhos. Ele quer o bom e o melhor para os seus filhos. Ele não quer ver a gente na desgraça, na escassez. Ele não quer ver a gente sofrendo. Se nós sofremos e estamos onde estamos, é porque nós desobedecemos em algum momento. É porque nós tomamos caminhos errados. É porque nós não continuamos no caminho do Senhor. Mas a gente, em algum momento da nossa vida, nós nos desviamos para o caminho errado. Nós agarramos um atalho,
ou talvez nós simplesmente não conseguimos discernir a voz de Deus em algum momento, e a gente foi ouvir outras vozes, e a gente se perdeu, se distraiu ao longo desse caminho. E Deus, Ele não quer nos dar distração, Ele quer nos ver, Ele quer nos ver, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos para escutar a voz dEle, para escutar Ele falando, nos instruindo sobre o que Ele quer para a nossa vida. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus Todo-Poderoso por Ele ter aberto essa porta, por Ele ter aberto um lugar onde eu fiquei 6 anos, onde o Senhor me abençoou com um teto, onde o Senhor me abençoou financeiramente, através da ajuda que o governo me dava. E durante esse tempo eu consegui economizar para eu poder me mudar depois para um outro apartamento. E outra vez também eu fui pela fé, porque chegou um tempo que Deus me falou que eu já deveria sair desse local e eu teria que ir para outro local, porque a minha filha mais nova precisava ir para outra escola também. E aí, outra vez eu coloquei a confiança em Deus, outra vez eu disse, Senhor, eu preciso me mudar. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais a ajuda do governo. Eu estou bem, mas eu preciso da tua ajuda, porque o aluguel desse novo apartamento era muito mais alto que o aluguel que eu pagava. E não tinha ajuda de governo, mas eu já não queria ajuda do governo, eu queria a ajuda de Deus. Eu queria que o Senhor ele fosse me ajudar a suprir o que faltasse para o aluguel novo. E eu não sabia para onde que eu ia ir. Mas pela fé, eu dei a carta de mudança para a diretora do condomínio. E eu disse, eu vou me mudar. Não sabia para onde eu iria me mudar, mas pela fé eu sabia que eu ia encontrar um lugar e que eu ia conseguir alugar esse lugar. Aí eu comecei a me movimentar, comecei a buscar lugares que fosse perto da escola da minha filha. E aí eu não encontrava nada. Mas eu dizia, amanhã vai haver algo novo, amanhã vai haver algo novo. Faltando um mês para eu já sair do apartamento antigo, eu vi um apartamento que apareceu de última hora e que ele está disponível um mês depois. E eu ainda tinha faltava um mês para eu mudar. E aí eu calculando o tempo que eu iria me mudar, ainda alcançaria se eu conseguisse esse apartamento nessa zona que eu queria, que era a zona da escola que a minha filha ia ir. Então eu consegui informação do apartamento, falei com a corretora, né, corretora de imóveis que estava a cargo desse lugar, desse apartamento, estava responsável. E aí ela me falou, olha, tem 2 pessoas que já colocaram a aplicação e eu não sei se você vai ter chance. Aí ela perguntou, você ainda quer colocar a aplicação? Eu disse, eu quero, por favor, coloca a minha aplicação. Aí ela disse, tá bom, ela mandou a aplicação, eu preenchi todos os dados e mandei a aplicação. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração. Foi uma oração bem simples, bem rápida, mas uma oração bem, eu posso dizer, bem sincera e bem clara que eu fiz para Deus. E eu falei, Senhor, eu me ajoelhei, eu me lembro de Senhor. Eu sei que tem outras pessoas que já aplicaram. E eu sei que eu sou menos provável para alugar esse apartamento. Mas eu creio, Pai, que se esse for o apartamento que o Senhor quer que eu more, eu não sei por quantos anos mais, mas o Senhor sabe, que o Senhor conhece os nossos dias desde que estávamos no ventre de nossas mães, né? Desde que estávamos no ventre da nossa mãe até o dia que a gente morrer. O Senhor sabe. Se esse apartamento for o apartamento para mim, para minhas filhas,
Então, Senhor, que a minha aplicação, ela seja aceita. E aí eu vou entender que é da sua vontade para eu mudar para esse apartamento. Aí, né, eu levantei do joelho, tranquila, em paz. E aí eu fui fazer as minhas coisas, esqueci, né, não lembrei mais. Tava, me distraí com outras coisas, os quefazeres, trabalho. E passaram-se uma semana. Quando essa semana passou, eu recebi uma ligação. E aí era o rapaz que era encarregado das aplicações. Ele não era agente esse imobiliário, não. Ele trabalhava para o dono do apartamento que estava alugando. Ele fazia toda essa questão burocrática né, dos contratos, né, de aluguel e das aplicações que chegavam. E aí ele falou, você é a Iracela? Eu disse, sou. Ele disse assim, eu queria lhe parabenizar, porque a sua aplicação foi aprovada. Aí eu disse, meu Deus, muito obrigado. Eu disse, ai, eu estou muito feliz. E ele disse, tá, então eu vou preparar os papéis do contrato para você ler direitinho, as cláusulas e tudo, aí você vê, se você aceitar tudo, você só assina e me manda de volta. E eu disse, tá ótimo, perfeito. Aí deu tudo certo, eu assinei, ele me deu a data que eu poderia me mudar, e foi justo uns dias antes de eu antes de eu entregar o outro apartamento, eu ainda tive chance ainda de mudar 2 semanas antes, e ainda poder limpar o apartamento antigo, ter tempo para limpar e deixar tudo organizado, tudo certinho como eles me entregaram quando eu me mudei. Aí eu limpei, tive tempo, limpei o antigo, limpei o novo, me mudei. E graças a Deus deu tudo certo, porque é assim, eu digo, quando a gente coloca nas mãos de Deus, no tempo da espera, no tempo que a gente está necessitado, seja qual for a necessidade de vocês, seja a necessidade de um carro, seja a necessidade de uma nova casa, seja a necessidade de pagar uma dívida, eu não sei. Mas o que eu sim sei é que quando a gente coloca a nossa necessidade nas mãos de Deus, e a gente ora, e a gente entrega, a gente confia, e a gente só espera, mas a gente tem que estar na ação, a gente está olhando, a gente está buscando, a gente está, sabe, buscando estratégias, buscando a forma de como a gente poderia fazer com que a gente consiga. E com a ajuda de Deus em oração, eu nunca parei de orar, mas eu estava olhando, buscando aqui, será aqui? Não, esse não, será esse? Vou orar, vou ver, se é a vontade de Deus. Eu vou pedir a ajuda do nosso Deus, porque a gente ora e a gente age. Por isso que é oração, é orando com ação. E eu orei, eu tomei ação, Deus aprovou, Deus me concedeu essas 2 bênçãos de poder morar nesses apartamentos com a ajuda de Deus. O primeiro ele usou o governo para me ajudar. O segundo foi o próprio Deus que me ajudou, que eu não sei como foi que eu paguei esse apartamento. É um pouco caro. Deus ele sempre enviava clientes quando eu não tinha cliente e eles estavam viajando, eles iam de férias. E aí eu ficava sem clientela. E aí eu dizia, meu Deus, e agora? A família tá de férias, o que é que eu vou fazer? E o Senhor sempre mandava alguém mais. Alguém tá precisando de uma organização, alguém tá precisando de uma faxina, alguém tá precisando de uma babá. E eu tava lá, né? Alguém precisava de alguém para cuidar das plantas, seja o que for. Cuidar de casa, eles me chamavam e sempre caía um dinheirinho, sabe? Sempre Deus provia com algum recurso, alguma coisa. Deus até usou a minha filha mais velha uma vez para me abençoar. Ela disse, mamãe, eu estou mandando essa quantidade para a senhora. Eu disse, minha filha, por quê?
Ela disse, mamãe, eu não sei. Eu senti que a senhora estava precisando. E eu fechei os meus olhos e eu disse, meu Deus. Eu disse, na verdade é que eu mesmo estava precisando. Deus usou ela porque ela estava trabalhando. Ela agarrou um trabalho tempo completo. E um trabalho abençoado por Deus, graças a Deus. Ela conseguiu, depois que ela terminou a universidade, ela conseguiu esse trabalho. E foi portas abertas de Deus. Porque ela me disse, mamãe, eu tenho esses 3 trabalhos que eu apliquei, mas eu não sei qual desses eu vou ir. E eu queria ir muito para esse, mas tem esse outro aqui. Eu disse assim, filha, ora para Deus especificamente, perguntando para ele. Pergunte, pai, se um desses trabalhos for o trabalho que o Senhor quer para mim trabalhar, é porque o Senhor tem um propósito. E o Senhor vai mostrar qual é. Então, o trabalho que o Senhor escolher para mim será o trabalho que eles vão me chamar e vão me contratar. E eu disse assim, ore assim, filha, peça para Deus que se um desses for o trabalho que Ele quer para a tua vida, que eles venham te chamar, que eles venham te contratar. E ela disse, tá bom, mãe. E aí ela falou comigo, ela disse assim, mãe, me chamaram desse trabalho. A gente, desculpa, eu tô com alergia e às vezes minha garganta fica muito seca. Já tô melhor, gente. Então, né, ela disse, mamãe, me chamaram desse trabalho e o salário é bom e eu vou começar já, imediatamente. E eu disse assim, vê, filha, Deus, Ele abriu essa porta para você. E através desse trabalho dela, né, ela veio me abençoar com uma boa quantidade nesse tempo e me ajudou a pagar o meu apartamento em uma certa data, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu digo que quando a gente coloca a nossa necessidade na mão de Deus, Ele nos ajuda e Ele não desampara. Deus, Ele não desampara. Então, confie. Confie durante o tempo da espera. Confie na necessidade. Apresente a sua necessidade ao Senhor e Ele vai te ajudar. Não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é o seu problema, mas Deus, Ele sabe. E Deus, Ele quer que a gente manifeste, que a gente abra a nossa boca e que a gente fale para Ele, que a gente conte para Ele a nossa necessidade. Ele quer que a gente abra o nosso coração. Ele quer que a gente fale, Pai, eu estou assim, Pai, eu estou tão necessitada, Pai, me ajuda. Pai, me dá as ferramentas para eu prosperar. Pai, me dá as ferramentas para eu poder gerar recursos. Pai, me ajuda, porque eu não estou vendo com os meus olhos espirituais. E muitas vezes não estou tendo a fé suficiente. Então, pergunte, diga para Deus, fale, Deus, Pai amado, me dá fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha esperança. Aumenta esse desejo de te buscar mais, desejo de confiar mais em Ti, Pai. Porque quando a gente pede, a gente busca a Deus dessa forma, Ele vai movimentando as coisas, Ele vai abrindo as portas. E quando a gente menos espera, Ele começa a fazer coisas lindas, Ele começa a trazer surpresas para a nossa vida. E esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Esse é o Deus que a gente nunca pode deixar, porque Ele é a nossa proteção, Ele é nosso escudo, Ele é o nosso aliento, Ele é a nossa respiração. Deus é tudo. Sem Deus nós não somos nada. Sem o nosso Deus nós não podemos nada. Nada podemos fazer sem Deus. Mas com Ele nós podemos todas as coisas, né? Como Ele fala na palavra dele, que tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? É o nosso Deus. É Ele que nos levanta pela manhã, é Ele quem abre os nossos olhos, é Ele que nos faz respirar, é Ele que nos impulsa a ir trabalhar, porque muitas vezes nós não estamos com vontade de trabalhar, muitas vezes nós amanhecemos desanimados,
outras vezes amanhecemos enfermos, outras vezes amanhecemos preocupados, afligidos, e com uma oração pela manhã, Deus, ele muda o cenário. Deus, ele muda a nossa perspectiva. Deus, ele muda a nossa mente. Ele muda a forma como nós pensamos. Ele muda aquele momento de desesperação em alegria, em esperança. Ele muda aquele momento de mau humor em um momento feliz. E a gente pode até começar o nosso dia abatido, triste, mas se a gente pedir, Senhor, me dá força, Senhor, me sustenta, Senhor, obrigado, porque eu ainda estou aqui. Eu poderia não estar aqui, eu poderia nem ter acordado hoje, mas o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor me trouxe até aqui, e o Senhor me levantou, e o Senhor me manteve aqui. Graças ao Senhor por isso. E a gente tem que agradecer todos os dias, porque sem Ele não há como a gente permanecer. Sem Ele não tem como a gente caminhar em passos mais firmes. Mas com Ele nossos passos se tornarão cada vez mais firmes e fortes. E é isso que eu tinha que falar, é isso que eu queria trazer aqui. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança no Senhor, em momentos de necessidades, em momentos de desesperação, em momento que às vezes a gente acha que não há uma solução, que a gente não sabe o que fazer. Clame a Deus. Busque as respostas em Deus. Ore, converse com Ele. Fale para Ele, abra o seu coração. Diga o que você está sentindo. Talvez você não tenha nem palavras para falar ao Senhor. Talvez você nem sabe como você está se sentindo. Talvez você nem sabe por que você está sentindo essa angústia no seu coração. Talvez você nem entenda o que está acontecendo com você. Talvez seja tão espiritual que você não consegue discernir. Mas ore e apresente ao Senhor tudo o que você está sentindo. Apresente ao Senhor todas as necessidades, tudo que está te faltando. Tudo que está te faltando. Fale. Apresente diante do Senhor. E Ele não ficará calado. Certamente Ele vai te responder. Eu não sei de qual forma. Talvez seja através da palavra. Talvez seja através de um sonho. Eu não sei. Talvez seja através de um amigo, de um pastor, de um profeta. Eu não sei. Talvez seja dentro do teu próprio espírito. Mas Ele vai falar e Ele vai responder. E Ele não vai te deixar sozinho. Porque Ele é grande. E Ele fala que Ele é grande. E se Ele é grande, Ele também nos pede para sermos grandes. Porque nós somos filhos do grande. E se nós somos filhos do Todo-Poderoso, o grande, o Altíssimo, então também nós somos grandes. Não devemos pensar pequeno, mas nós devemos pensar grande, alto, porque Ele é grande. Então, que essa palavra Ele venha falar dentro do seu coração e que venha aumentar a sua fé, que Deus Ele não desampara, mas Ele responde orações e Ele age no tempo da necessidade, Ele age no tempo da desesperação, da escassez. Ele abre portas. Ele é maravilhoso, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Como é bom servir o nosso Deus. E eu queria agradecer a vocês. Eu não sei quem irá me escutar, quem irá assistir esse podcast, essa live, mas eu oro para que o Senhor alcance o coração de alguém que talvez perdeu a fé, a esperança, de que Deus possa fazer milagres na sua vida, que Deus possa atender às necessidades do seu coração, da sua casa, da sua família. E eu oro para que chegue e aumente a sua fé e que você venha voltar. Se você está afastada, volte aos caminhos do Senhor, porque Ele é o melhor caminho. Ele é, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Eu leio o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele,
Não há como chegar ao nosso Pai. Então Jesus é o nosso mediador para chegar ao nosso Pai Celestial. E através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, através do sacrifício de sangue, através da morte dele na cruz do Calvário, através da ressurreição dele, nós temos a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui contando as bênçãos do nosso Deus, contando todos os milagres que Deus tem feito em nossa vida, contando todos os livramentos, tudo que Deus fez em nossa vida. Se Jesus não tivesse morrido ali na cruz, se ele não tivesse sido morto, se ele não tivesse levado os nossos pecados, as nossas iniquidades sobre as costas dele, se ele não tivesse pagado com sangue, porque ele pagou com preço de sangue o nosso pecado, ele decidiu morrer para que nós não tivéssemos sido mortos durante aquele tempo. Então, Jesus, ele fez o sacrifício maior, o sacrifício que ninguém faria por ninguém. Jesus fez. E hoje eu posso agradecer ao meu Deus. Talvez eu não tenha como pagar Jesus por tudo que ele fez por mim e por você, mas nós podemos pagar em obediência, pagar aceitando a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e agradecendo por todas as bênçãos, por tudo que ele tem feito em nossas vidas, pela salvação que é preciosa, que é eterna, e por ele nos amar dessa forma tão incondicional. Então eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer ao Senhor, orar para que você também venha viver o milagre, para que a sua necessidade venha a ser atendida através da sua oração, do seu clamor, nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Papai Celestial, Pai querido e amado, Papai, eu quero apresentar aqui, diante, Pai, de Ti, Pai, diante da Tua presença, Pai, a vida de cada pessoa que irá assistir esta live, Pai. Pai, eu apresento, Pai, cada um nas Tuas mãos, Pai. Eu apresento, Senhor amado, a sua necessidade, seja ela qual for, Senhor. Eu te peço, meu Deus, entra, Papai querido, com a Tua mão poderosa de providência e de provisão, Pai. Entra, Papai querido, Deus de amor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Papai, entra, meu Deus querido, suprindo a necessidade de cada um, aumentando a fé, aumentando a esperança, meu Deus. Papai, que eles venham encontrar esperança. Talvez eles já tenham perdido as esperanças, que o Senhor ainda trabalha, que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda liberta, cura e salva. Mas que eles venham sentir no seu coração, Pai, que assim como o Senhor fez comigo, o Senhor pode fazer com eles. Assim como o Senhor trabalhou na minha vida, assim como o Senhor me amparou, o Senhor também ampará a vida deles, Pai. Papai querido, entra, abre portas onde não há paredes, Pai. Faz o milagre, Senhor, na vida de cada um, Pai querido, que está necessitado, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, seja ela qual for, Pai, que o Senhor venha, Papai querido, escutar a oração dos teus servos, da tua serva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro e eu já te agradeço, Rei da Glória. Muito obrigado, Papai, porque o Senhor é fiel, Pai, o Senhor não falha, Pai. O Senhor é o Deus, Pai, dono do ouro e da prata, e nós somos os teus filhos, Pai. E nós, Papai querido, somos privilegiados, Pai, por termos, Pai querido, tudo aquilo que nós precisamos atendido, todas as nossas necessidades, Pai, elas são atendidas através da nossa oração, do nosso clamor a Ti e através da nossa obediência a Ti, Pai. Muito obrigado, Papai, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai querido. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, Senhor amado, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue nos dando estratégias, Pai. Estratégias para podermos, Pai querido, continuar, Senhor amado, fazendo a Tua vontade. Estratégias, Pai, no nosso trabalho, estratégias no nosso ministério, Pai. Estratégias, Senhor, na nossa família, Pai, com os nossos filhos, Papai querido, com os nossos cônjuges, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua mão poderosa, Pai, ela esteja sobre cada um neste dia, Pai. E que, Senhor amado, os Teus anjos
eles estejam acampados ao redor daqueles que te temem, Pai querido, e que o teu sangue precioso, Jesus, ele venha nos limpar de todo o pecado, ele venha nos cobrir, Senhor, ele venha, Senhor amado, nos, Senhor amado, renovar, Pai querido, e pedimos a presença do Espírito Santo de Deus sobre os nossos lares. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, e tu és bem-vindo em cada lar, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos e nós precisamos de ti, e te agradecemos por tudo. Que a sua mão poderosa venha agir, Senhor, conforme cada necessidade neste dia, nesta tarde. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu oro e eu agradeço. Amém, amém e amém, Pai. Amém, meus queridos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de paz, porque Deus, ele diz que em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque Deus é quem nos sustenta, porque Deus é quem nos guarda, é Ele quem nos cuida. E Ele é o nosso Pai. Que vocês venham ter esperança nesse dia, que vocês venham continuar confiando que o nosso Deus, Ele é fiel para suprir as nossas necessidades todos os dias. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?